Como é um dia como jogadora de futebol na Croácia? Eu sempre preferi dar conta da minha rotina pela manhã, mas na Croácia eu tive que me readaptar bastante, porque os nossos treinos iam até tarde da noite, então eu tive que começar a acordar um pouco mais tarde para dar conta e conseguir descansar. Geralmente eu acordava em torno das 9 horas da manhã, mas dependendo do dia, até um pouco mais tarde. Mesmo assim, como atleta não dá para pular refeições, então todo dia eu fazia o café da manhã, que não fugia muito de um pão com ovo na maioria dos dias. Durante o dia, eu trabalhava como professora de inglês e editora de vídeos, então ia alternando entre essas tarefas ao longo da manhã e da tarde. E a minha parte preferida da Croácia era essa vista que eu tinha do apartamento. O almoço de segunda a sexta era enviado pelo time e eu pagava com um desses cupons, que eram entregues para mim pela diretora do time feminino. A alimentação também foi um fator decisivo para eu não continuar na Croácia, já que eu vim para a Croácia com a promessa de que receberia toda a minha alimentação do time de forma completa, e não foi isso que aconteceu. Era só o almoço de segunda a sexta, ou seja, café da manhã, janta e almoço no fim de semana ficavam por minha conta, exceto quando a gente estava em viagem ou em algum jogo. Eu sempre prometi mostrar a vida real nos meus registros e por isso eu gosto de expor essas coisas. Muitos agentes agem de forma enganosa para levar brasileiros para jogarem na Europa, principalmente no leste europeu. Vi meninas que estavam jogando em divisões menores, como terceira divisão, por exemplo, que ficavam até à beira de passar fome por conta disso. Por sorte, eu fui para um clube com estrutura, que me deu muito apoio conforme fomos descobrindo algumas mentiras contadas pelos agentes, tanto para mim quanto para eles. Mas, infelizmente, pessoas que vão para clubes menores acabam não tendo a mesma sorte que eu, e muitas delas, por não falarem croata e nem inglês, acabam não conseguindo alinhar essas coisas, descobrir a verdade e conseguir arranjar apoio. Enfim, aos poucos eu vou contando mais sobre isso, sobre os outros perrengues também passados na Croácia e também as coisas boas que aconteceram. Mas voltando pra rotina, no final da tarde eu tentava sempre dar uma caminhada pra respirar um ar e também não ficar louca. A Croácia, pra quem não sabe, já fez parte da Iugoslávia, então há cerca de uns 30 anos rolou a guerra que separou toda a Iugoslávia em países independentes, então é uma guerra de certa forma recente, e a gente consegue ver ainda na arquitetura aqui da Croácia um estilo de arquitetura chamado de brutalismo, que é muito comum nesses países do leste europeu, e também um pouco a vibe que tinha a União Soviética também lá pros anos 90, que ao meu ver é um estilo que passa uma vibe assim de frieza e um pouco de melancolia também. Nossos treinos na Croácia eram sempre 8h30 da noite e a gente tinha que chegar lá 30 minutos antes. Eu caminhava 15 minutos até o estádio todos os dias e sim, era muito frio nesse horário. A maioria dos treinos foram entre menos 3 graus até uns 5 graus em média. A maioria das meninas do time tinha que trabalhar ou estudar durante o dia, então tinha que ser nesse horário para todo mundo conseguir ir. A maior diferença que eu notei da Europa para os Estados Unidos e também para o Brasil é com certeza o treino tático. Tava muito além de qualquer coisa que eu já tinha treinado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quase sempre nós saímos do estádio entre 10h30 ou 11 horas, então eu chegava por volta das 11h30 em casa, e aí rolava toda a rotina noturna. Eu tentava sempre jantar o restinho que sobrava do almoço e geralmente assistia alguma coisa. Nessa época aí eu tava assistindo Ruptura, que é a melhor série que eu vi nos últimos tempos, e como o frio tava sendo bem desafiador,